Eu abri o portão da minha casa e escutei barulho de britadeira. Gente, eram 4 horas da tarde de uma quarta-feira e eu acabava de voltar de viagem. 5 dias fora trabalhando e quando eu coloco a chave na porta, a porta estava destrancada. Meu coração disparou. Eu empurrei a porta devagar e o que eu vi me fez travar no lugar. O corredor da minha casa estava coberto de pó branco. Tinha pedaços de azulejo espalhados pelo chão, sacos de cimento encostados na parede da sala. E lá no fundo, vindo do banheiro, aquele barulho infernal de marreta batendo. Gente, eu não estava entendendo nada. Eu larguei a mala ali mesmo e fui correndo para o fundo da casa. Quando eu dobrei o corredor, eu vi meu banheiro, destruído. A parede do box estava no chão, o vaso sanitário arrancado, os canos expostos, tudo quebrado, tudo aberto, tudo errado. E no meio daquela zona toda, com uma planta arquitetônica na mão, estava minha irmã, a Renata. Ela estava de costas, apontando para o teto e falando com um pedreiro que segurava uma marreta. Ela nem tinha me visto ainda. Eu fiquei ali, paralisada, tentando processar o que diabos estava acontecendo na minha casa. Aí ela virou e me viu. A cara dela não demonstrou surpresa nenhuma. Nenhum susto, nenhum constrangimento. Ela deu um sorriso, aquele sorriso de canto de boca, e falou assim, alta, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, você voltou! Que bom! Agora você pode opinar sobre o piso do banheiro. Eu trouxe 2 amostras. Vem ver. Eu olhei para ela, olhei para o pedreiro, olhei para o meu banheiro destruído e consegui falar, a voz tremendo. Renata, o que você está fazendo? Ela deu de ombros. Reforma. Tá na hora dessa casa ter uma cara melhor, né? Esse banheiro estava horrível, a cozinha então, nem se fala. Eu já comecei lá também. Eu senti minhas pernas bambearem. Você começou na cozinha também? Lógico. Já arrancamos os armários velhos, o piso, tudo. Amanhã chega o mármore novo. Ficou lindo. Você vai adorar. Eu respirei fundo, tentando não gritar. Renata, essa é a minha casa. Ela cruzou os braços, aquela planta ainda na mão dela, e a expressão dela mudou. Ficou dura. Sua casa? Esqueceu que eu cuidei da nossa mãe nos últimos 2 anos? Enquanto você estava viajando, trabalhando, eu que dava banho nela, eu que levava no médico, eu que ficava acordada de madrugada, eu tenho direito nessa casa também. Gente, eu senti uma raiva subindo, mas eu tentei manter a calma. Renata, a mamãe deixou a casa para mim. Tem testamento, tem escritura, você sabe disso. E eu te ajudei financeiramente o tempo todo que você cuidou dela. Eu te mandava R$ 1.500 todo mês. 1.500? Ela deu uma risada seca. Você acha que 1.500 pagava alguma coisa? Eu larguei meu emprego para cuidar dela. Eu sacrifiquei minha vida. O pedreiro estava ali, sem graça, sem saber onde enfiar a cara. Eu vi mais 2 homens na cozinha, também paralisados, escutando tudo. Eu abaixei o tom. A gente não vai resolver isso agora. Para a obra, imediatamente. Renata deu um passo na minha direção e falou bem devagar. Não, eu não vou parar nada. A obra já começou. Eu já gastei R$ 28.000 em material e mão de obra. Aceita? A casa agora é nossa. Metade minha, metade sua. Eu já falei com todo mundo da família. Eles concordam comigo. Eu senti meu corpo inteiro formigar de raiva. R$ 28.000? Ela gastou R$ 28.000 na minha casa sem me perguntar? Ela avisou a família inteira antes de me avisar? Eu olhei bem nos olhos dela e falei, num fio de voz. Você entrou na minha casa sem permissão. Começou uma obra sem autorização. Gastou quase R$ 30.000 do seu dinheiro achando que ia me obrigar a aceitar. E ainda quer que eu concorde? Isso mesmo. E você vai concordar porque você sempre foi mole. Você nunca teve coragem de brigar comigo. O pedreiro pigarreou e disse baixinho. Moça, eu não sabia que a senhora não tinha autorizado. A sua irmã mostrou um papel pra gente, dizendo que ela era dona também. Renata fuzilou ele com o olhar. Eu respirei fundo, peguei minha bolsa que ainda estava no meu ombro e falei, calmamente. Tudo bem, Renata. Se é assim que você quer, então vamos fazer assim. Continua a obra. Faz do jeito que você quiser. A casa é sua agora. Ela arregalou os olhos, surpresa. Sério? Sério. Eu cansei. Faz o que você quiser. Eu virei as costas e comecei a andar em direção à porta. Eu escutei ela falando alto, quase gritando. Você vai embora?
Você vai me deixar mexer na casa? Eu parei no corredor, peguei minha mala e olhei para trás uma última vez. Aproveita enquanto pode. E eu saí. Eu fechei o portão, entrei no meu carro e dirigi. Minha mão tremia no volante. Eu não ia chorar. Não na frente dela. Nunca na frente dela. Eu peguei o celular e liguei para minha advogada. Doutora Patrícia, preciso de você agora. Urgente. Minha irmã invadiu minha casa e começou uma demolição. A voz dela veio firme do outro lado. Você tem a escritura? Tenho. Então vem para cá agora. A gente vai resolver isso hoje ainda. Eu desliguei e respirei. Pela primeira vez em 40 minutos, eu senti que tinha feito a coisa certa. Renata achou que eu tinha desistido. Ela não fazia ideia do que estava vindo. Eu cheguei no escritório da doutora Patrícia, 18h15. Ela me recebeu com cara de quem já tinha visto esse filme antes. Senta. Me conta tudo desde o começo. Não pula nada. Eu contei. Desde a viagem, desde a chave reserva que eu tinha dado para Renata anos atrás para emergências. Desde o momento que eu abri a porta e vi aquela destruição. Eu mostrei as fotos que eu tinha tirado antes de sair, mostrei a escritura, mostrei o testamento da minha mãe. Doutora Patrícia foi folheando tudo em silêncio. Quando eu terminei, ela tirou os óculos e me olhou com aquela cara de advogada que não tá pra brincadeira. Sua irmã cometeu 3 crimes: invasão de propriedade, dano ao patrimônio e esbulho possessório. Ela não tem direito nenhum sobre essa casa. Nenhum. O testamento é claro, a escritura está no seu nome há 3 anos. Ela pode ter cuidado da sua mãe o tempo que for, isso não muda nada juridicamente. Mas ela está dizendo que gastou 28 mil reais. Problema dela. Ninguém mandou ela gastar. Ela invadiu, ela decidiu sozinha. Ela que arque com o prejuízo. Aliás, você ainda pode processar ela pelos danos causados à estrutura da casa. Eu senti um alívio enorme. O que eu faço agora? Doutora Patrícia já estava digitando no computador. Agora eu vou fazer uma notificação extrajudicial. Vou mandar por e-mail, WhatsApp e, se possível, entregar pessoalmente. Ela tem 24 horas para desocupar o imóvel e interromper qualquer obra. Se ela não sair, a gente entra com reintegração de posse liminar. Amanhã de manhã cedo eu consigo a liminar e até amanhã à tarde tem oficial de justiça na porta. Tão rápido assim? Invasão de propriedade com escritura em dia? Juiz assina na hora. Confia em mim. Ela terminou de digitar, imprimiu um documento de 4 páginas, cheio de termos jurídicos, e me mostrou. Assina aqui. Eu vou mandar agora. Eu assinei. Minha mão ainda estava tremendo, mas era um tremor diferente agora. Era adrenalina. Doutora Patrícia pegou o celular dela e falou: Qual o número da sua irmã? Eu passei. Ela digitou, anexou o PDF e mandou. Eu vi a mensagem sendo entregue, vi os 2 risquinhos azuis aparecendo. Pronto. Agora é só esperar. Não demorou nem 5 minutos. O meu celular tocou. Era a Renata. Eu olhei para a doutora Patrícia. Ela fez sinal para eu atender e colocar no viva voz. Alô? A voz dela veio esganiçada, desesperada. O que é isso que você mandou? Que história é essa de notificação? Você tá louca? Eu mantive a voz calma. Renata, você invadiu minha casa. Você não pode fazer isso. Invadir? Eu tenho chave. Eu sou sua irmã. Eu cuidei da nossa mãe. E eu te agradeço por ter cuidado. Mas a casa é minha. Sempre foi. Você precisa sair. Eu gastei 28 mil reais. Doutora Patrícia fez um sinal para eu deixar ela falar. Eu fiquei quieta, escutando a Renata surtando do outro lado. Você não pode me expulsar. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar o Fábio. Ele não vai deixar você fazer isso comigo. Ah, o Fábio. O cunhado. Eu nem tinha pensado nele ainda. Doutora Patrícia pegou o celular da minha mão e falou firme. Aqui é a advogada dela. Você tem 24 horas para sair. Se não sair, vai sair com o oficial de justiça. E qualquer ameaça que você ou seu marido fizerem vai ser registrada como coação. Entendeu? Silêncio do outro lado. Depois, a ligação caiu. Eu olhei para a doutora Patrícia. Ela vai sair? Não. Pessoas assim nunca saem na primeira intimação. Mas amanhã a gente resolve. Eu fui para a casa da minha amiga, a Juliana. Ela me ofereceu o quarto de hóspedes e fez um chá. Eu não consegui dormir quase nada aquela noite. Fiquei imaginando a Renata lá, dormindo na minha casa como se fosse dona.
No dia seguinte, quinta-feira, 9 horas da manhã, doutora Patrícia me ligou. Consegui eliminar. Oficial vai na sua casa às 2 da tarde. Você quer estar lá? Quero. Então chega às 2 em ponto e leva uma testemunha. Eu liguei para o meu primo, o Ricardo. Ele sempre foi gente boa, sempre ficou do meu lado. Expliquei a situação e ele topou na hora. Eu vou com você. Essa Renata passou dos limites. Às 13h45, eu já estava na frente da minha casa. O portão estava fechado, mas eu escutava barulho lá dentro. Britadeira de novo. Ela continuou a obra. Ela realmente achou que eu não ia fazer nada. O Ricardo chegou, a gente ficou esperando do lado de fora. Às 14 horas em ponto, um carro parou na frente da casa. Saiu um homem de terno com uma pasta e uma mulher de uniforme, oficial de justiça e escrevente. Ele me cumprimentou, conferiu minha identidade e tocou a campainha. A Renata abriu o portão. Quando ela me viu, a cara dela virou um misto de ódio e pânico. "O que você está fazendo aqui?" O oficial se apresentou. "Bom dia, senhora. Eu sou oficial de justiça e estou aqui para cumprir uma ordem de reintegração de posse. A senhora precisa desocupar o imóvel imediatamente." Renata ficou branca. "Vocês não podem fazer isso. Eu moro aqui. Eu estou reformando a casa. A senhora tem comprovante de propriedade?" Eu ajudei a pagar essa casa. Eu cuidei da minha mãe. Comprovante de propriedade, senhora. Escritura, contrato, recibo. Ela não tinha nada. Óbvio. O oficial entrou, fez a vistoria, anotou tudo. Quando ele entrou na cozinha, eu fui atrás. Gente, a cozinha estava pior que o banheiro. Os armários estavam arrancados, o piso todo quebrado, a parede da pia aberta, canos expostos, um buraco enorme onde antes tinha o fogão. E não era só destruição estética, não. O oficial apontou para o teto. "Essa rachadura aqui não estava antes?" Eu olhei. Tinha uma rachadura enorme, subindo da parede até o teto, bem onde ficava a parede que dividia a cozinha da sala. Não estava. O oficial anotou. "Vou recomendar perícia técnica. Essa obra pode ter comprometido estrutura." Renata começou a chorar. Aquele choro falso, teatral. "Vocês vão me deixar na rua. Eu não tenho para onde ir." Eu respirei fundo e falei, olhando nos olhos dela. "Você tem sua casa, Renata, aquela que você aluga no Jabaquara. Volta para lá." "Eu não vou sair. Vocês vão ter que me arrastar." Foi aí que o Fábio apareceu. Ele chegou com o peito estufado, aquela postura de machão, e foi direto para cima de mim. "Você não vai fazer isso com a minha mulher. Não vai." O Ricardo se colocou na frente dele. "Calma aí, amigão." Fábio empurrou o Ricardo. O oficial de justiça se meteu no meio. "Senhor, qualquer agressão aqui vai resultar em prisão em flagrante. Se acalme." Fábio olhou para o oficial, viu a escrevente filmando tudo com o celular e recuou. Mas ele apontou o dedo na minha cara. "Isso não vai ficar assim." Eu não disse nada. Só olhei para ele, firme. A escrevente anotou tudo. Ameaça registrada. O oficial deu o prazo. 6 horas para retirar os pertences pessoais. Depois disso, a casa seria lacrada. Às 20 horas daquela quinta-feira, a Renata saiu. Ela saiu berrando, xingando, chorando, mas saiu. O Fábio carregou as malas dela, me fuzilando com o olhar. Quando o portão fechou, eu finalmente entrei na minha casa. Estava destruída, mas era minha de novo. Na sexta-feira de manhã, veio o engenheiro fazer o laudo técnico. Ele passou 3 horas lá dentro, medindo, fotografando, fazendo anotações. Quando ele terminou, me chamou na sala. "Preciso ser sincero com a senhora. A situação é grave. A parede que foi derrubada na cozinha era estrutural. Ela sustentava parte da laje. Agora tem risco de desabamento. Além disso, cortaram um cano de esgoto principal durante a demolição do banheiro. Infiltração já começou. O prejuízo entre reparos estruturais, impermeabilização e restauração está em torno de R$ 53 mil. Eu senti minhas pernas fraquejarem. R$ 53 mil. Não era só pintura e azulejo. Era reconstrução. A senhora vai precisar interditar a casa até concluir os reparos. Não é seguro morar aqui." Eu agradeci, peguei o laudo e liguei para a doutora Patrícia. Quando eu contei, ela falou: "Perfeito. Agora a gente entra com ação de indenização por danos materiais. E mais, a gente pede bloqueio de bens dela para garantir o pagamento. Ela não vai ter como pagar isso. Aí ela vai ter que vender alguma coisa. Ou o marido dela paga,
Ou ela fica com nome sujo pro resto da vida. Problema dela. Eu desliguei e sentei no meio da minha sala destruída. Meu celular tocou. Era minha tia, irmã da minha mãe. É verdade que você expulsou a Renata? Aqui vinha a parte da família. Eu respirei fundo. Tia, deixa eu te explicar o que realmente aconteceu. Eu expliquei tudo para minha tia. Mostrei as fotos, mandei o laudo do engenheiro, mandei cópia da notificação, expliquei sobre os R$ 53.000 de prejuízo, sobre a parede estrutural, sobre a ameaça do Fábio. Ela ficou em silêncio por uns 10 segundos. Meu Deus do céu! A Renata me disse que vocês tinham combinado a reforma, que você tinha dado autorização. Ela mentiu para a família inteira. Mentiu, tia. Eu estava viajando a trabalho. Voltei e encontrei minha casa destruída. Essa menina sempre foi invejosa, desde criança. Sua mãe sabia disso. Por isso deixou a casa só para você. Aquilo me acalmou. Pelo menos alguém da família entendeu. A Renata tá ligando para todo mundo, dizendo que você é ingrata, que ela sacrificou a vida para cuidar da sua mãe e que você tá sendo cruel. Eu sei, tia, mas eu tenho todas as provas. Se alguém quiser ver, eu mostro. Pode deixar. Eu vou falar com todo mundo. Essa história vai acabar agora. E ela cumpriu. Nas próximas 48 horas, minha tia fez questão de ligar para cada parente, explicar a situação real, mandar prints das conversas. A narrativa da Renata desmoronou. Meu primo Ricardo também ajudou. Ele estava lá, viu tudo, testemunhou as ameaças do Fábio. Ele contou para todo mundo. No domingo, 2 dias depois da expulsão, eu recebi mensagem de mais 6 parentes, pedindo desculpas por terem acreditado na Renata. Na segunda-feira, doutora Patrícia protocolou a ação de indenização por danos materiais. R$ 53.000, mais honorários advocatícios, mais danos morais. Na terça-feira, conseguimos o bloqueio de bens da Renata, conta bancária bloqueada, cartão de crédito bloqueado. Foi quando ela voltou a me ligar. Você não pode fazer isso. Eu tô sem dinheiro para comer. O Fábio tá desesperado. Eu respirei fundo. Renata, você destruiu minha casa. R$ 53.000 de prejuízo. Você achou o quê? Que ia sair impune? Eu não sabia que ia dar problema estrutural. Foi o pedreiro que errou. Você contratou o pedreiro. Você invadiu. Você decidiu quebrar tudo. Ninguém mandou. Ela começou a chorar de novo. Aquele choro de quem tá desesperada de verdade agora. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Eu sou sua irmã. Você devia ter pensado nisso antes de invadir minha casa. Eu desliguei. 2 dias depois, quinta-feira, chegou um e-mail da doutora Patrícia. Tinha um áudio anexado. Você precisa ouvir isso? Eu abri o áudio. Era a voz do seu Valdir, o pedreiro. Ele tinha gravado uma conversa com a Renata no primeiro dia de obra. Provavelmente sem ela saber. Na gravação, ela falava com outro pedreiro. Pode quebrar tudo mesmo. Minha irmã vai aceitar? Ela é mole? Sempre foi. Quando ela ver tudo pronto, ela não vai ter coragem de me tirar daqui. Essa casa devia ser minha desde o começo. Minha mãe errou em deixar tudo só para ela. Ela não merece. Eu que cuidei, eu que sofri, eu que merecia. Eu escutei o áudio 3 vezes. Ela admitiu tudo. A invasão foi premeditada. Ela sabia que era errado. Ela contava com a minha fraqueza. Doutora Patrícia mandou mensagem. Esse áudio acaba com qualquer defesa que ela tentar apresentar. A gente usa na audiência. A audiência de conciliação foi marcada para 10 dias depois, numa sexta-feira. Eu cheguei cedo no fórum, acompanhada da doutora Patrícia. Renata chegou com um advogado também. Um advogado que parecia mais nervoso que ela. Entramos na sala. O juiz era um homem de uns 50 anos, sério, direto. Ele leu o processo, olhou os documentos e perguntou: a parte ré deseja se manifestar? O advogado da Renata começou: meritíssimo! Minha cliente prestou cuidados à genitora de ambas as partes durante anos. Ela tem direito moral sobre o imóvel, ainda que não conste escritura em seu nome. O juiz levantou a mão, interrompendo. Direito moral não transfere propriedade. A escritura está em nome da autora. Há testamento. Não há o que discutir quanto à propriedade. O que estamos discutindo aqui é o dano causado. O advogado engoliu seco. Doutora Patrícia apresentou o laudo do engenheiro, as fotos, o áudio da Renata admitindo a invasão premeditada.
O juiz ouviu o áudio inteiro. Quando terminou, ele olhou para Renata com uma cara de decepção. A senhora invadiu o imóvel da sua irmã, iniciou uma obra sem autorização, causou danos estruturais e ainda gravou admitindo que fez isso de propósito? Renata tentou falar, mas nada saiu. O juiz continuou. A situação é gravíssima. Não vejo motivo para conciliação aqui. A ré vai ter que indenizar integralmente. Sentença será proferida em 15 dias. O advogado da Renata tentou. Meritíssimo. Minha cliente não tem condições financeiras de arcar com esse valor. Então, ela deveria ter pensado antes de destruir o patrimônio alheio. Bloqueio de bens mantido até quitação da dívida. Se não houver pagamento em 90 dias, inicia-se penhora. E bateu o martelo. Renata saiu daquela sala sem falar nada. Ela saiu derrotada, com o Fábio arrastando ela pelo braço. Eu, pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. Levou 2 meses e meio para Renata conseguir juntar o dinheiro. Ela teve que vender o carro dela, o Fábio pegou o empréstimo com o banco e a família do Fábio ajudou a pagar o resto. Quando o dinheiro caiu na minha conta, 53 mil reais certinhos, eu contratei uma empresa de reformas séria, com engenheiro responsável, com tudo dentro da lei. Em 45 dias, minha casa estava pronta. Melhor que antes. Estrutura reforçada, banheiro novo, cozinha linda, tudo impecável. Eu voltei para minha casa numa tarde de sábado. Entrei, olhei ao redor e pela primeira vez em meses eu senti paz. A Renata nunca mais falou comigo. Bloqueou meu número. Me bloqueou em tudo. A família tenta vez ou outra fazer as pazes, mas eu deixo claro, não tenho interesse. Ela cruzou uma linha que não volta. O Fábio perdeu o emprego 3 meses depois por faltas excessivas, aparentemente por depressão. Os dois estão morando num apartamento minúsculo, alugado, com dívidas até o pescoço. Eu não sinto pena. Eu sinto alívio. Porque eu aprendi uma coisa nessa história toda. Ter sangue em comum não dá direito de pisar em você. Família não é desculpa para abuso. E quando alguém tenta te destruir, você tem todo o direito de se defender. Minha mãe deixou essa casa para mim porque ela sabia quem eu era e quem a Renata era. Ela sempre soube. E eu, finalmente, entendi que minha mãe estava certa. Hoje, quando eu olho para o meu banheiro reformado, para minha cozinha nova, eu não vejo só uma casa. Eu vejo minha dignidade de volta. E isso não tem preço. Se alguém invadir seu espaço, literal ou figurativamente, não deixa barato. Não importa quem seja. Porque respeito não é opcional, é obrigatório. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar que a justiça faça o trabalho dela. A Renata achou que eu era mole. Achou que eu ia abaixar a cabeça. Ela descobriu do jeito mais doloroso possível que estava errada. E agora, toda vez que ela passar na frente da minha casa, ela vai lembrar: essa casa nunca foi dela. E nunca vai ser.